uma expectativa no meu coração nessa noite. Compartilhei hoje à tarde também. As nossas ministrações, elas vêm com a intenção de instruir, de ensinar a igreja, e eu acho isso importantíssimo. E a gente sai aqui com a nossa mente, com conhecimento, aprendendo mais a respeito do Senhor, mas eu quero te encorajar a buscar uma experiência diferente hoje, como igreja, como culto. Que nós possamos estar abertos e ansiando pela manifestação sobrenatural do Senhor neste lugar. Não só sermos instruídos, mas podermos experimentar a manifestação do Senhor. E eu digo isso sendo muito transparente com vocês, que às vezes a gente perde essa oportunidade. Que nós estamos na casa do Senhor, podendo ser marcados pela sua presença, e a gente acaba não se dedicando e se rendendo a isso. Vamos criar esse combinado hoje, que a gente vai estar com o coração encorajado a viver essa experiência. Amém? Desligaram o meu microfone bem na hora que eu falei, né? Só pode. Vamos lá então, pessoal. Há algumas semanas eu estava assistindo um vídeo que ele me chamou bastante atenção. E nesse vídeo ele falava que nós somos a geração mais cansada de todos os tempos. E esse vídeo só me chamou a atenção porque eu, particularmente, me sinto cansado física e mentalmente, tá? Vocês bem me conhecem e sabem que eu não sou aqui de tentar construir uma imagem que não é real a meu respeito. E sim, nos últimos meses, se não nos últimos anos, eu tenho reconhecido essa exaustão. A gente vai chegando no fim do ano e a gente dá graças a Deus que algumas coisas vão parar para a gente tentar descansar e a gente parece que não consegue, né? Meu Deus, eu tirei férias, voltei mais cansado do que quando eu saí de férias. É uma coisa louca assim, né? Mas isso me assusta, porque se eu for comparar as atividades que eu tenho hoje, elas são muito mais leves e bem assessoradas do que há alguns anos atrás. E há alguns anos atrás eu não me sentia tão cansado como eu me sinto agora. Então existe algum motivo que deve estar contribuindo para que eu não encontre esse lugar de descanso. E é sobre isso que eu quero construir com vocês essa mensagem de hoje à noite. Eu confesso que buscar entender essa situação tem me ensinado sobre valores importantes que eu e você, nós precisamos carregar na nossa jornada cristã. Eu tenho o costume de construir as minhas pregações com instruções, recomendações para a prática da vida cristã. O que nós devemos fazer, o que nós precisamos entender. E eu acabo me dando conta que, por muitas vezes, eu incentivo o esforço humano. Que, por muitas vezes, eu venho compartilhar, olha, nós como igreja precisamos entender isso, mas a gente vai incentivando um esforço demasiado de nós, seres humanos. E não que isso, para mim, seja errado. Tá? Eu não me sinto errado quando eu faço isso. Mas eu de fato creio que a vontade do Espírito Santo hoje é nos levar para um lugar de descanso. Mas o importante é entender como que nós vamos chegar nesse lugar. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal para ilustrar o que eu quero começar conversando nessa noite com vocês. Quando eu me converti, eu tive uma experiência muito interessante, que foi entrar dentro de uma igreja através do Ministério de Jovens. Eu acho que muitos aqui que entraram mais ou menos na juventude tiveram essa mesma experiência. E ele era um departamento muito forte, muito organizado, com pessoas muito compromissadas com o Senhor. E ali eu desenvolvi a minha fé. Foi com essas pessoas, com a minha liderança daquele lugar, que eu desenvolvi a minha fé, a minha caminhada, a minha vida com Deus, desenvolvi os meus ministérios também, foi ali dentro, naquele lugar. Passaram-se alguns anos, e os líderes desse ministério, chegam para conversar comigo e falaram, Rafinha, era eu, não é outra pessoa,
Era eu. Chegaram, a gente queria te fazer um convite, nós entendemos que acabou o nosso tempo à frente desse departamento e gostaríamos de te abençoar para que tu pudesse seguir trabalhando com o departamento de jovens aqui na igreja. E eu aceitei esse desafio. Existe um detalhe nessa história que é o seguinte: esses eram meus líderes, eram pessoas dedicadas àquele ministério. Mas existia o casal de pastores daquela igreja, que, por incrível que pareça, mesmo eu recebendo esse convite, eu não tinha muita relação, não tive muito relacionamento. Não lembro de ter tido um gabinete. A gente fala gabinete quando a gente vai pedir um aconselhamento pastoral, a gente vai conversar sobre algo que a gente precisa vencer, aprender, né, colocar para fora. Nunca tive, porque o departamento de jovens supria tudo isso. Então não tinha essa relação com eles. E um dia, nós tínhamos um evento que nós chamávamos de intercâmbio, que nós reuníamos várias igrejas. Eu sou natural de Porto Alegre, então a gente convidava igrejas em Porto Alegre para se reunir numa, e lá a gente fazia um evento de adoração, um culto da juventude, mas com aquela galera toda reunida. Era muito especial. E quem criava o evento organizava o que ia acontecer, organizava louvor, palavra, tudo, enfim. E eu, como estava então responsável, junto com a equipe, organizamos esse encontro. E foi muito legal, gente, foi bênção mesmo. Até que, em um determinado momento, a pastora da igreja nos visita. Chega lá, vou ver o que está rolando no evento. E ela, obviamente, nós honrando, a pastora vai lá falar no altar, né, abençoar essa juventude, e ela foi. E ela, olha, estou feliz por aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está movendo na vida dessa juventude, coisa linda que tem acontecido com vocês. Eu quero agradecer a Deus e eu quero também agradecer E eu, meu Deus do céu, ela não sabe meu nome. E ela ficava assim, E alguém, um anjo do Senhor, sopra no ouvido dela, Rafinha. O Rafinha. E foi constrangedor, obviamente, para mim, para ela, para todo mundo que estava ali. E eu saí dali um pouco incomodado com aquilo. Disse, cara, eu tô liderando um departamento dentro da igreja que eles pastoreiam e ela não sabe nem o meu nome. Isso é muito estranho. Mas caio em consciência de que o fato de eu estar me dedicando a uma tarefa não quer dizer que me fazia conhecido. O fato de eu não estar disponível e dedicado a um relacionamento impedia que eu fosse conhecido, que soubesse quem eu era. E essa é uma história da minha vida que sempre vem à minha memória quando eu chego diante da passagem que eu quero ler com vocês aqui nessa noite. Então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. E nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus 7, a partir do versículo 21. Diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Desde o capítulo 5 do livro de Mateus, meus irmãos, Jesus ele está ensinando ao povo por meio do Sermão do Monte. E essa porção que nós lemos juntos aqui agora, são as considerações finais dessa mensagem. Ele está finalizando o que ele queria compartilhar com aquele povo. Jesus aqui, ele revela, e eu não sei se você conseguiu identificar isso, mas uma condição do povo que perdura até os dias de hoje. Vamos analisar isso junto. Primeiro, vamos nos atentar a essa porção que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor.
É a maneira que aquela pessoa, aquele indivíduo, se reportaria a Deus. O tempo que Jesus ele libera essa mensagem, esse sermão, era uma época onde o povo ele era rodeado de divindades dos povos ao redor. Então, os deuses eles eram facilmente destratados. Não era comum, por algumas pessoas, ter reverência a Deus. E aqui nós percebemos que esse indivíduo ele carrega uma característica de alguém que respeita a Deus. Porque ele chega diante de Deus e fala, Senhor, Senhor. Então ele não é parte desse povo que destrata ou que não tem reverência à divindade. E esse Senhor que está na Bíblia, se nós formos traduzir ele para o original, ele está diretamente ligado ao nosso Deus, ao Deus que nós, eu e você como cristãos, nós cremos. Então a gente identifica aqui que não só ele respeita a Deus, como ele tem uma relação ortodoxa com ele. Ele é doutrinado. O que é isso? É o fato de eu e você nós termos noção, instrução, ensinamento a respeito desse Deus. Logo, esse indivíduo não chega diante do Senhor naquele dia, e para você que não sabe naquele dia o que significa isso, é o momento onde nós nos encontraremos com o Senhor para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Então ele não chega diante de Deus sem noção de quem é aquele Deus, tipo, oi, tudo bem, quem é o Senhor? Ah, eu sou o Senhor. Ah, Senhor, então, né, eu posso entrar aí no reino? Não foi surpresa. Ele está falando e está chamando a atenção do povo o seguinte, são pessoas que sabem que eu sou, que estudaram a meu respeito, que têm esse entendimento, né? E daí a gente segue a passagem, uma porção que diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos ou expulsamos ou fizemos maravilhas em teu nome? Essas pessoas, quando elas se dão conta de que pode ser que elas não entrem no reino dos céus, elas vão ter uma atitude que eu confesso que nós aplicamos até hoje a mesma. Porque elas vão chegar diante de Deus e elas vão estar expondo as suas credenciais. Eu quero me atentar um pouco nessa parte aqui, porque eu acredito que isso é o motivo do nosso cansaço, do nosso esgotamento espiritual. Parte muito desse lugar. E assim, meu irmão, eu não quero te desencorajar ao serviço na igreja. Seria tolice da minha parte hoje, né, falar contra isso, já que nós temos um ministério acontecendo aqui todos os dias e que nós precisamos da dedicação das pessoas nos ajudando a fazer o negócio acontecer. Seria tolice da minha parte pregar contra isso, e eu acredito que o que eu vou falar hoje não passa por essa questão, mas eu quero pelo menos alinhar a nossa expectativa com aquilo que eu entendo que é a expectativa dos céus. Porque o envolvimento com a obra de Cristo é algo que naturalmente vai nascer no teu coração, no coração de todo crente. Você primeiro tem um encontro com o Senhor, você conhece esse amor, você entende o que Ele fez por você, você começa a conviver no ambiente igreja e começa a entender mais ou menos o que acontece aqui, né? Qual é o contexto que nós vivemos aqui, e assim nós passamos a desejar nos tornar úteis, nos tornar participantes deste lugar, nos tornar um agente do reino de Deus. Isso é natural. Isso acontece no coração de todo mundo. O problema, sabe qual é, meu irmão? É quando eu e você nós acreditamos que o nosso envolvimento com a obra de Deus nos valida como cristãos. O fato de eu estar fazendo algo me valida como cristão. E sabe a quem essa situação ela se aplica? A você que de repente, por enquanto, só tem vindo aos domingos participar do culto. Pode ser que você ainda não se envolveu em algum departamento ou ministério, mas o fato de você estar sentado aí já te faz participante do que nós estamos vivendo. Você é instrumento do Senhor para abençoar a nossa vida. Então, o simples fato de você vir
aos domingos, participar, assistir o culto e voltar para sua casa, faz você estar atento se de repente, para você, isso não é suficiente para te definir como um cristão, ou para definir a sua vida cristã. Mas isso também é para você que de repente tem uma escala por mês servindo num departamento. Rafão, vem todo mês na igreja, mas pelo menos um eu me proponho, eu me disponho a estar ajudando na igreja. Só tomar uma aguinha aqui que estou mudando de voz. Eu fico rouco, né? Mas a você que de repente está se dedicando a um departamento uma vez por mês, meu irmão, isso é importante, é especial, nós amamos isso que você está fazendo, mas você precisa tomar o cuidado se isso, para você, não é o que te valida como cristão. Ou para você que lidera um departamento, um ministério, que foi chamado para esse compromisso e para esse desafio. Para você também. Será que essa dedicação, que acaba sendo um pouco maior do que o normal, não é o que está fazendo você se perceber e se considerar um cristão? Ou até mesmo para aqueles que são integrais na obra, né, que se dedicam todos os dias, em todo momento, a estar movimentando essa obra. Para você também. Será que os seus afazeres, as suas tarefas, não é o que você tem olhado hoje e pensado? Eu sou cristão porque eu faço isso, porque eu me dedico a esse ponto. Nós precisamos estar atentos a isso. Sabe por quê? Porque quando o nosso fazer busca validação, quando ele se torna o centro da nossa vida cristã, existe um resultado. Nós vamos nos cansar. Isso é um resultado comum daqueles que querem validar o seu fazer como ser cristão. O problema é que isso é super valorizado dentro da igreja. As pessoas, elas valorizam esse fato de você servir intensamente, de você participar intensamente, de você liderar, de você ser integral. A gente valoriza isso. E portanto nós muitas vezes valorizarmos, portanto você valorizar tudo isso, vocês têm se dedicado, mas tem acabado o ano, ou tem acabado os seus afazeres completamente esgotado. Meu irmão, deixa eu te explicar um contexto. Nós somos uma comunidade formada por pecadores, que nós fomos redimidos e justificados pelo sangue de Jesus. E o que acontece com a gente? Nós estamos em processo de crescimento espiritual. Eu, você, pastores, todos estamos nesse processo de crescimento espiritual, que de glória em glória nós estamos sendo transformados e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Mas ainda assim, meu irmão, todos nós temos áreas que ainda precisam ser alcançadas pelo Senhor. E nós chegamos diante de Deus com inúmeras carências, com alguns vazios dentro de nós. Ainda que nós estamos crescendo, desenvolvendo como cristão, eu e você temos questões no nosso coração, vazios, que às vezes procuram uma forma de suprir essa carência. E aquilo que eu encontrar dentro desse contexto, que supra, de repente de forma bem superficial, essa carência e esse vazio, vai se tornar o meu foco a partir daquele momento. Então, se você servir, se você se dedicar a algo, isso pelo menos te der uma sensação de que eu estou me relacionando com Deus, provavelmente você vai seguir daqui para diante vivendo essa prática e focado nisso. E nasce aí um novo problema. O fazer se torna o ser. Você se sente amado, especial, filho de Deus, cristão, a partir do momento em que o cumprimento das suas tarefas, elas são notadas, elas são admiradas, são replicadas ou se mantêm como algo útil. Cara, eu me sinto
reconhecido. Eu me sinto útil dentro da igreja. Então, fazer é interessante, porque é assim que eu me sinto como filho, como amado, especial por Deus, através daquilo que eu faço, daquilo que eu me empenho. Agora pensa comigo, meu irmão. Chega um momento onde tudo aquilo que você tem se dedicado, e esse momento ele chega para todos nós. Um momento onde tudo aquilo que você tem feito, que você tem se empenhado, começa a não ser tão admirado como um dia foi. Ele começa a não ser tão notado como um dia foi notado. E você começa a perceber que tem outras pessoas que começaram a fazer coisas que começaram a chamar a atenção. E daí você percebe que você já não é mais o exemplo, que outras pessoas tomaram esse lugar. Você começa a perceber que nem mais útil você é. E daí o que acontece? Ou eu e você nos frustramos, ou nós reagimos. E geralmente essa reação, ela vai exigir um esforço e quem sabe ela vai te colocar em um lugar de competição. E daí a gente começa a correr atrás da máquina. A gente começa a querer se dedicar e fazer tudo para chamar a atenção, já que isso é o centro da minha vida cristã. Eu começo a querer ter credenciais para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu fui todos os domingos da minha vida no culto. Eu não só ia no culto, como eu servia no ministério, no departamento, eu fazia um bocado de coisa. Eu orei por pessoas, elas foram tocadas, elas foram transformadas, elas foram curadas. Olha o que eu fiz em teu nome, Senhor. E aí, essa busca desenfreada, é aí que nós começamos a nos cansar. E é aí que nós vamos nos cansando. E nós vamos nos perdendo e passando anos correndo atrás do vento, e é assim que nós chegamos no lugar que eu quero compartilhar com vocês agora, que é a porção onde diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Jesus chega diante dessas pessoas cheias de credenciais, que passou a vida inteira se dedicando a Ele, e diz: não vai entrar, porque nem te conheceu, conheço. A nossa energia, ela está sendo colocada no lugar errado. Pois o resultado de quem busca validação nos seus feitos é a negligência de algo muito importante na nossa caminhada, que é o conhecer a Cristo. E essa palavra, não vos conheço, ela tem um significado que ele é esclarecido dentro de um relacionamento. Quando Jesus ele diz, eu não vos conheço, ele está falando, eu nem me relaciono com vocês. Eu nem tive tempo contigo. Então tu deve estar falando de um monte de coisa que tu fez para mim, mas tu não esteve comigo. Tu não tirou tempo para mim. E assim, meu irmão, eu acho que esse assunto é um assunto básico da vida de qualquer crente. Alguns devem estar pensando, Rafão, eu já ouvi isso várias vezes, de várias pessoas diferentes, em anos diferentes. Mas provavelmente esse ainda é a nossa maior falha. Nós ouvimos, nos levantamos e vamos lá fazer as nossas inúmeras tarefas. E não nos atentamos ao que precisamos atentar. Essas palavras de Jesus, elas foram direcionadas para aquelas pessoas que se dedicaram tanto ao fazer que esqueceram de se dedicar a estar com Ele. O perigo é você achar que fazer as coisas é o suficiente para estar com Ele. Cara, eu não consegui ter um tempinho de oração assim para falar com Deus. Mas eu passei o dia inteiro aconselhando pessoas na igreja. Eu fui orar pelo meu irmão. Eu fui evangelizar. Então, pode ser que eu não consegui tirar aquele tempinho com Deus. Mas eu estava com Ele. Eu estava fazendo um monte de coisa para Ele. E essa passagem que nós lemos não está sugerindo isso. Faz algumas coisinhas aí para mim que estamos juntos. Estamos juntos nessa missão. Não está falando isso. Ele está dizendo, cara, você passou fazendo um monte de coisa e não deu oportunidade para a gente se conhecer.
Não é essa a expectativa que Jesus tem. Ele não só quer, como ele sabe o que nós precisamos é estar com ele. Ele quer e sabe que eu e você precisamos estar com ele. Eu não sei se você já ouviu falar isso, ou se você não falou isso em algum momento. Mas às vezes a gente troca de ministérios. Eu, por exemplo, é o 3º ministério que eu faço parte. E às vezes por problemas, às vezes por umas questões ruins, mas às vezes até direcionado por Deus. Acredito muito que funcione dessa forma também. Mas às vezes, quando eu vou me referir a alguma coisa que eu vivi em outro ministério, e dizer, por que tu saiu? Por que não valia mais a pena estar lá? E às vezes a gente fala, cara, que lá é muito religioso. É muita religião, é muita coisinha, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que fazer dessa forma, é muita religiosidade. Por que você não congrega em tal lugar lá? Porque lá é muita religiosidade. Só que nós acabamos construindo a nossa nova religião, quando nós nos comportamos assim. Porque assim, meu irmão, eu aprendi algo, uma definição sobre religião que eu carrego no meu coração. Que a religião é o esforço do homem para se achegar a Deus. E é justamente uma realidade que evidencia as nossas obras, aquilo que eu e você nós podemos fazer. A mensagem que o Evangelho ele comunica é sobre o compromisso de Deus em se revelar a nós, ou seja, o esforço é de Deus. E nós correspondemos, porque eu e você, meu irmão, nós não temos condições nenhuma de contribuir nisso. Nós podemos corresponder, nós podemos ser alvos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas quem faz, quem gera esse encontro, quem gera essa mudança, essa transformação, e quem arrebata o coração de alguém aqui é Deus com o nosso coração. Então o Evangelho, ele nos comunica isso, é um Deus se movendo num esforço de alcançar o seu coração. Só que nós somos a geração que anda na contramão, Até contra isso a gente anda. Porque a gente faz diferente. Nós queremos viver num contexto onde o nosso esforço nos leva até o Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo ele fala na sua carta aos Filipenses. Pode abrir lá em Filipenses 3, e nós vamos ler a partir do verso 3. Filipenses 3, verso 3 diz assim: Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Nós não colocamos nenhuma confiança no esforço humano. Ainda que, se outros pensam ter motivo para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Daí Paulo larga as credenciais. Paulo ele mostra o pedigree. Olha o que ele fala. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que eu perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas elas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de quem? Cristo. Toda a minha credencial, tudo aquilo que eu arrecadei ao longo dos anos, cara, quer saber se eu sei? Eu sei muito. Paulo está dizendo, não é eu. Paulo dizendo, eu sei muito. Cumpre direitinho a lei? Cumpro. Eu cumpro muito bem a lei. E para dizer para vocês, eu sou o top dos tops dos hebreus. Eu sou qualificado, meu irmão. Eu sou qualificado se dependesse de um esforço e de algo que eu posso fazer, eu sou muito qualificado. Só que, meu irmão, tudo isso se torna insignificante por causa de Cristo. E daí ele segue falando, sim,
Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de quê, meu irmão? De conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e eu considero menos que lixo. Tem outras versões que falam outra coisa, né? É um negócio ruim. A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência a Deus, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dos mortos. Vamos ler até aí. E a gente perdendo o maior tempão, achando que a nossa dedicação em afazeres e afazeres e afazeres é mais importante, é o centro da nossa vida cristã. E a gente se perde na poeira aqui. Porque o cristianismo, que pode ser a religião que eu e você falamos, a gente segue uma religião, o cristianismo. A definição disso é um relacionamento com uma pessoa, Jesus. O apóstolo Paulo fala isso aqui. Não é eu ser bem instruído na lei, não é eu ser irrepreensível na minha conduta, não é nada disso. É conhecer e me relacionar com Jesus. Tudo deságua desse relacionamento com Jesus. Os nossos afazeres, eles não vão esperar por admiração, por reconhecimento, por ser útil. Eles estão focados em servir Jesus, pois conhecer a Jesus destravou o propósito da nossa vida. O propósito da minha vida é conhecer Jesus. E daí o que eu fizer vai nascer desse relacionamento, porque, meu irmão, eu não vou ficar parado, não. Mas o propósito, o foco da minha vida é conhecer Jesus. Como nós lemos durante a ministração do louvor, que nós conhecemos o amor através do sacrifício. A partir de agora, então, eu vou servir o meu próximo. Eu vou revelar esse amor. Mas antes de tudo, foi esse amor que nos alcançou. Eu me dediquei a entender e compreender esse amor. E daí aconteceu um negócio. Que o fato de eu e você nos ocuparmos tanto com as nossas tarefas, nos fez desconhecer o caminho de descanso e refrigério e satisfação no Senhor. Eu sei que Ele existe, mas eu não sei como voltar para lá. Porque eu me afastei tanto, eu me dediquei a tantas outras coisas, que eu desaprendi esse caminho de volta. Precisar de Deus é a nossa condição. Mas existem momentos que eu acredito que a necessidade ela fica tão clara aos nossos olhos, e como se o nosso coração avisasse, ei, é hora de voltar para o Pai. A gente sabe da nossa condição, mas tem momentos que o nosso coração, ele tem saudades do Senhor. E Ele revela que a gente se afastou de um lugar que a gente nunca deveria ter se afastado. E é aí que nós notamos que nós não sabemos, então, o caminho de volta, pois eu desaprendi a estar nele. Nós duvidamos da voz do Senhor. Nós perdemos princípios pelo caminho. A nossa natureza pecaminosa, ela começa a falar mais alto, ela começa a ficar mais fortalecida. O nosso controle, ele aumenta sobre as outras coisas. E nós começamos a ficar cansados, sobrecarregados e oprimidos. Quantos nessa noite, meu irmão, têm saudades do colo do Pai? Porque eu vou ser sincero com vocês. Eu amo estar aqui. Eu amo viver aquilo que a gente vive, eu amo escutar a mensagem, as coisas que a gente ouve. Mas eu aguardo pelo momento em que nós, como igreja, juntos, como comunidade, vamos viver experiências de relacionamento com o Senhor aqui junto. Ao ponto de eu sair daqui marcado por isso. E eu não venho mais na CTF porque eu tenho um grupo de amigos que eu encontrei lá. Eu não venho mais na CTF porque ela é uma igreja super bem organizada. Eu não venho mais na CTF porque o louvor é legal, porque a palavra é legal. Eu não venho mais por isso. Eu venho porque eu fui marcado pela presença de Jesus. E eu estou falando de algo básico, eu não estou querendo construir uma realidade inalcançável. Meu irmão, é simples.
É simplesmente dar tempo para o Senhor, tocar na sua vida, ministrar a sua vida, é você parar sim, chegar diante dEle, conversar com Ele, deixar que Ele se revele a você. Eu lembro que no início da minha conversão, eu me converti, porque eu tive uma experiência com a presença de Jesus. Eu não fui para a igreja e tive uma experiência depois, eu fui porque eu tive. Foi meu primeiro contato, foi com a presença de Jesus. E eu lembro que quando eu trabalhava, e eu ficava muito ansioso pela hora de ir embora, não porque eu sou vadio, mas eu queria ir para casa, e eu tomava o meu café, porque comer é importante para mim, tomava o meu café, e eu corria para o quarto para ter experiência com a presença de Jesus. Eu não estava lá querendo nada mais senão encontrar Jesus. E pode ser que aqui, entre nós, tenham pessoas que, Rafão, eu nunca vivi isso. Eu não sei nem o que é experimentar isso. Por isso que eu digo que as tarefas e o fazer é muito valorizado pela igreja, e às vezes nós como igreja nos esquecemos de valorizar estar na presença do Senhor. Porque, meu irmão, venha a tempestade que for, se levante o furacão que for, contra as nossas vidas. Se nós somos marcados por uma experiência com a presença do Senhor, nós não conseguimos sair desse lugar, ou desvalorizar esse lugar, ou abrir mão desse lugar. Depois de marcados, nós vamos sempre querer voltar para esse lugar. Nós lemos lá em Lucas 10, eu já vou encerrar, tá? Que diz assim, caminhando Jesus, no verso 38, caminhando Jesus e os discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. É bem nós, né? E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Rafão, o que eu preciso fazer? O que eu preciso focar? O Senhor Jesus está falando, não é o Rafão. Ele está falando aqui, ó, todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O termo boa parte, no original grego, ele significa boa parte. Isso aí mesmo. Ela escolheu a melhor parte que ela podia escolher. Ela fez a melhor escolha que ela podia fazer. Porque esse lugar, de fato, é o melhor lugar para eu e você estarmos. Tudo flui desse lugar, só que nós fazemos o caminho contrário. Nós lemos também que Jesus, estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava sentado à mesa. Eu estou te falando de uma mulher desesperada pela presença de Jesus, desesperada por estar e se relacionar com Jesus. Porque, meu irmão, esse vaso de alabastro com unguento não é algo comum de alguém ter. Unguento é um óleo, um perfume, tá? Ele era valioso. O vaso de alabastro nos explica que aquela mulher, ela provavelmente tinha o maior volume desse óleo guardado com ela. O vaso, ele demonstrava que, cara, tinha muito óleo ali. E ela podia ganhar muita grana com esse óleo. E ela decide quebrar. Não foi na cabeça, né? Acho que não, deu uma quebradinha ali, derramou em Jesus. E ungiu o Senhor com esse óleo. Desespero, fome, sede de estar na presença de Deus. Nós lemos também que eis uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na casa de um fariseu, ela levou esse vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe os cabelos da sua cabeça, com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Ela estava desesperada pela presença. Às vezes a gente chega, vou pegar no negócio aqui agora. Às vezes a gente chega aqui, tenho que fazer check-in, né? Agora eu tenho que fazer um check-out. A gente está bem louco com essa coisa. Agora, quantos chegam dizendo, eu tenho que ir lá
chorar aos pés de Jesus e enxugar os pés dele com os meus cabelos? Quem é que chega aqui desesperado para dar o que tem de mais valor na presença do Senhor, para honrá-lo e exaltá-lo? É porque a gente está andando na contramão daquilo que é importante como cristãos. E a gente está cansado. E a gente perdeu o lugar de descanso. Estamos cansados, pois nós perdemos o lugar do descanso, que é estar na presença do Senhor. Nessas duas passagens nós encontramos esse desespero por estar com Jesus. E é interessante porque essa mulher, ela nos ensina algo. Quando eu e você pecamos, a gente tem um costume de fazer, sabe o quê? Correr de Jesus. Vou fugir, porque eu fiz alguma coisa errada. Ela corre para Jesus. Ela corre para os pés de Jesus. Eu sou pecadora. Ela entra e o adjetivo que a denomina é pecador, uma mulher pecadora, correndo para a presença de Jesus. Por quê? Porque Ele é tudo que ela precisa. Ele é tudo que eu e você nós precisamos. E a minha expectativa nessa noite é que eu e você, nós possamos encontrar o lugar de volta para os braços do Pai. Porque eu tenho saudade. E eu não quero ser mais a geração cansada que nós somos. Eu quero poder estar diante da presença do Senhor. Porque é isso que marcou a minha vida e eu sei que é isso que vai fazer eu permanecer para sempre na presença dEle, com Ele. Então vamos de volta para Ele? Vamos encontrar esse caminho? Por isso que eu inicio essa mensagem dizendo que não só uma instrução, mas uma coragem e uma dedicação de viver uma manifestação sobrenatural da presença do Senhor. E sairmos daqui marcados por algo que realmente é suficiente em nossa vida. Conhecer Jesus. Amém? Se colocar de pé. Meu irmão, se você quer expor, se você quer compartilhar esse desejo de estar na presença do Senhor, eu quero te encorajar nessa noite a você dar um passo de fé. E a gente pode se reunir aqui na frente com os famintos e os sedentos pela presença de Deus, para que nós possamos orar, adorar e ser ministrados nesse lugar. Então, se você é essa pessoa nessa noite que diz, Rafão, estou contigo, meu irmão, também tenho saudade. Também reconheço que o valor da minha vida é conhecer Jesus. E quero nessa noite poder provar e avançar para esse lugar. Eu quero te encorajar, vem aqui na frente. Nós vamos juntos depois aqui orar. Os líderes vão estar orando pela sua vida, então fiquem à vontade, mas não perca a oportunidade de estar diante da presença do Senhor. Esse convite é para aqueles que têm fome e sede pela presença de Deus. Amém? Aleluia.